Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo da nossa série sobre fundamentos do Excel no canal Infoaplicados. E hoje vamos explorar os princípios da utilização de fórmulas e funções no Excel. Neste primeiro exemplo, vamos conceituar a ideia de fórmula e função em uma planilha. Vamos considerar que estamos utilizando o Excel para compor uma planilha para efetuar o total das despesas em um determinado período com gastos em uma feira. Observe que na planilha foi organizado da seguinte forma: especificado na coluna A as semanas e na coluna B os valores que foram gastos respectivamente em cada semana. O objetivo nesta planilha é realizar o somatório destas 4 semanas na célula B6. E para isso, vamos observar que existem algumas técnicas possíveis para a realização deste cálculo. O primeiro procedimento que vamos observar é efetuando a inserção de uma fórmula na célula. Caso você não tenha visto o primeiro vídeo desta série aqui no canal, convido você a acompanhar, onde neste vídeo damos os primeiros passos com esta ferramenta. Se você já teve a oportunidade de observar no primeiro vídeo da nossa série, que está disponível aqui no canal, observamos que para proceder com o cálculo utilizando fórmula ou função em uma célula, devemos iniciar informando ao Excel o sinal de igual. E, em seguida, realizar o procedimento necessário. Como nesta exemplificação estaremos utilizando uma fórmula, observe que eu posso informar somente os endereços de célula clicando com o mouse. Para que eu possa efetuar essa soma, é necessário que eu informe os endereços de célula para a realização deste cálculo, selecionando célula por célula. Em seguida, pressiono Enter e obtenho o resultado total das despesas neste período. Esta, portanto, uma aplicação possível. Todavia, temos situações mais práticas em planilhas, como, por exemplo, a utilização do botão de autossoma, disponível no menu Página Inicial, dentro do grupo Edição. É este ícone que você encontra com o símbolo de soma, e basta você clicar neste ícone para que ele possa fazer a totalização de maneira automática. O Excel entende qual é o intervalo que você queira somar, mas caso seja necessário fazer alguma alteração, isso também de forma muito simples, em seguida pressione Enter e o resultado será exibido também da mesma forma. Ou ainda, utilizando uma função, que nada mais é do que uma instrução que você coloca no Excel por meio de uma palavra reservada, e o Excel vai entender qual procedimento ele irá adotar para proceder com o cálculo. Por exemplo, uma função de soma. Para a utilização de uma função no Excel é muito simples. Informo igual e em seguida eu escrevo qual palavra relacionada à função eu quero utilizar. Como neste caso eu quero utilizar uma função de soma, eu vou escrever a palavra soma. Como eu disse, a palavra soma é uma palavra reservada no Excel, e ele vai entender que eu quero fazer um procedimento no qual eu vou somar uma sequência de números em um determinado intervalo. Após eu escrever a palavra, eu abro parênteses e com o mouse eu seleciono a sequência de valores que eu desejo somar. Opcionalmente, eu fecho esse parênteses ou não. Se eu pressionasse Enter logo em seguida, o Excel também iria fechar o parênteses automático, mas ali no caso eu informei o parênteses e em seguida vou pressionar Enter. Observe que da mesma forma eu também chego o resultado. Em resumo, eu tenho 3 possibilidades de efetuar a soma desse conjunto de valores: por meio de função ou pelo recurso de autossoma, ou ainda por meio da inserção dos endereços de célula. Uma nítida desvantagem da utilização de fórmulas para o somatório ou para diversos tipos de cálculo no Excel é que, se você tiver muitos valores a serem contabilizados, será um processo muito trabalhoso. Com o uso de função, você pode somar dezenas de milhares de valores simultaneamente sem nenhum problema. Neste exemplo, vamos utilizar algumas outras funções com a mesma estrutura sintática.
Aqui estou utilizando como exemplo os mesmos valores observados no exemplo anterior. Para o total das despesas, eu vou aplicar a função de soma. Logo, eu coloco o sinal de igual, em seguida escrevo a palavra reservada, que neste caso soma, abro parênteses e especifico o intervalo. Na célula B7, é solicitado o cálculo da média das despesas neste período. O procedimento é bastante similar à da função soma. Basta eu informar a palavra média e, em seguida, dentro dos parênteses, informar ao Excel qual intervalo eu quero obter a média aritmética do período. Em seguida, pressiono Enter e o Excel traz o resultado desta média. Para o valor máximo e mínimo, também da mesma forma. Basta informar a função máximo e a função mínimo. As funções máximo e mínimo, por sua vez, determinam, respectivamente, o maior valor no intervalo e a função mínimo, o menor valor no intervalo. Considere que fosse necessário que eu tivesse que somar apenas alguns itens na minha lista. Por exemplo, que eu quisesse somar apenas as semanas pares. Eu poderia utilizar a função com a mesma estrutura aqui demonstrada. Todavia, há uma particularidade. Por exemplo, vou realizar a soma apenas das semanas pares, indicando dentro da função quais valores eu desejo somar. Logo, o valor da semana 2, ponto, vírgula, o valor da semana 4. Observe que serão somados apenas os valores contidos nas células B3 e B5. Aqui, portanto, notamos uma diferença entre referência relativa, onde especificamos quais valores deverão ser contabilizados dentro da função, e a referência absoluta, onde indicamos o início ao fim do intervalo, separados por 2 pontos. Neste caso, todos os valores no intervalo ou no conjunto de dados selecionado será contabilizado por meio da função. Em resumo, funções são instruções que fazem uso ao menos de uma palavra reservada que o Excel entende para realizar um procedimento. Por exemplo, a função de soma ou a função de média, máximo ou mínimo que acabamos de observar. Também observamos que a referência relativa é uma referência na qual a gente faz dentro de uma fórmula ou função para somar apenas valores especificados. E a referência absoluta, por sua vez, ela soma um intervalo contínuo de dados. Na sequência, vamos observar mais alguns exemplos práticos utilizando as funções soma, média, máximo e mínimo. Esse exercício, ao enunciado, sugere o seguinte: calcular o valor total da compra, média, máximo e mínimo em suas respectivas células na coluna D. Ou seja, aqui qual que é a ideia desse exercício, né? Tipo, foi feito um orçamento, ou foi contabilizada a compra lá desses itens, marcou lá o valor unitário e a quantidade que foi adquirida. Primeira coisa para calcular ali o valor total da compra do arroz, por exemplo. Então, aqui na célula D3, eu quero fazer o total do que eu gastei comprando o arroz a 12,45 a unidade dele. Né? Se eu comprei 3 unidades, aí eu vou chegar ali no montante referente aí o valor desse item. Ali, pessoal, como que eu vou estar fazendo esse cálculo? Claro, eu vou começar com igual, certo? E que operação eu tenho que fazer aqui para calcular o subtotal desse item? Aqui, ó, B3 vezes C3, pode ser assim, melhor. Tá? Então, valor unitário vezes a quantidade, correto? 37 e 35. Um detalhe aqui. Na planilha, vocês observaram que quando eu fiz o cálculo, ele já colocou o R-cifrão, não foi? Eu não digitei R-cifrão, tá vendo? Tá automático. E como que faz se tornar automático? Observem que a célula está formatada como moeda. Se não tiver como moeda, o contábil também serve, tá? Se não tiver como moeda, não vai ficar nesse formato de moeda. Além do mais, aqui ó, tem o ícone da número de contabilização, né? Eu posso colocar, fosse em euro ou fosse dólar, tá? Eu tenho todos os formatos de moeda no mundo, eu tenho no Excel.
tá? Mas, lógico, não vou usar mais o R cifrão, que é o reais, certo? Mas eu devo fazer desta forma sempre. Como eu disse, por exemplo, lá, o valor é 1,90. Eu vou digitar assim, ó, 1,9. Só isso. Esse aqui não precisa o zero, porque já sabe se é 1,9 ou 1,90, tá? Eu só digito o valor assim, decimal normal. Aí eu vou lá no ícone da moedinha e converto em moeda. A diferença do contábil para moeda esteticamente, né, é que contábil ele separa o R cifrão na célula, o moeda ele deixa assim. Melhor, eu prefiro usar moeda. Mas sempre fazer dessa forma, digita os valores numéricos normalmente, tá? E depois aí converte em formato de moeda. Pessoal, entendendo como boa prática do Excel, é sempre muito importante você representar os valores o que são. Se o valor é quantidade, tá vendo? Eu coloquei como número normal, quantidade. Se o valor é moeda, coloca o R cifrão. Qual moeda que é? Reais? Coloca em reais. Sempre representa bem, tá? Outra coisa, quando vocês estiverem construindo planilhas, observa lá que eu não fico pulando linha, eu não fico pulando coluna, tá? Sempre eu faço na sequência. Tem gente que acha bonito, por exemplo, vou separar aqui a linha 1 da linha 2, fazer um negócio aqui, pintar de, sei lá, de roxinho, fazer uma separação com uma borda, ficar inventando umas coisas, isso é um problema, tá? Já na nossa próxima aula, eu vou começar a falar sobre gráficos e vocês vão observar que se não tiver boa prática para fazer aí a inclusão dos dados no Excel, dificulta a geração de gráficos, por exemplo, tá? Para usar filtros, que são coisas lá que, né, a gente vai ver aí mais adiante, é ruim para fazer filtro, tá? Então, em planilha, ó, começa lá do A1 bonitinho, né? Não fica pulando coluna, não fica pulando linha. Tá vendo? Ó, um exercício que vem depois aqui, ó. Observa, eu não fico pulando linha nem coluna, tá? Isso é uma boa prática que isso aqui ajuda muito aí para que a gente possa fazer coisas mais elaboradas no Excel mais adiante. Aqui, reparem que eu usei uma mescla. Igual mescla em tabela no Word, né? A gente faz a mescla juntando como se fosse uma célula só. Eu usei aqui nesse caso não interfere em nada, mas eu não recomendo que utilizem mesclas. Deixa eu fazer aqui, continuando a resolução desse exercício, eu vou fazer ali a contabilização do valor do feijão. 8,50 vezes 1 vai dar 8,50 mesmo, né? Ok. Aqui eu vou fazer a multiplicação do trigo e do óleo aqui. 3,70 vezes 5 vai dar 18,50. Perfeito. Agora, ele pede aqui para que eu calcule o total dessa compra. Até então, da forma que eu mostrei para vocês, como que a gente poderia somar essa compra? Ia colocar igual, ia pegar aqui célula por célula e somar. Até então seria assim, né? Olha lá, cheguei aqui no mesmo valor ali quando eu coloquei a função soma. Correto? Correto. É uma forma possível. Porém, tem o seguinte. Esse exercício, ele tem quantos itens aí na lista? Tem 4 itens. Digamos que se eu tivesse 10 mil itens para somar, porque é para isso que você usa Excel, né? Aqui é um exemplo didático, mas geralmente situações que você usa Excel são situações que envolvem a análise de muitos dados, de muitos números. Imagina a situação assim, ó. Deixa eu voltar naquela planilha aqui do teste. Deixa eu apagar isso aqui. Colocar assim, ó. Colocar aqui os valores aleatórios aí. Por exemplo, se eu tivesse que somar tudo isso aqui, ó. Aí eu vou somar aqui, ó. Deixa eu pintar aqui a célula de amarelinho. Aqui eu vou fazer a soma, né? Até então, da forma que eu expliquei, como que eu faria esse cálculo? Eu ia ficar aqui A1 mais A2 mais A3 mais A4 mais A5. Claro que existe uma maneira de somar isso daqui muito mais rapidamente. E aí eu vou recorrer a uma função. Como foi dito aí, eu poderia usar, por exemplo, uma função de soma. Tá? O que são funções? São rotinas no Excel, já que já são pré-programadas, pré-prontas, e o Excel vai entender, de acordo com algumas palavras reservadas que você vai informar lá depois do igual, o que ele tem que fazer para você. Então, por exemplo, a soma. Como que eu utilizo aqui a função de soma para somar todo esse intervalo aí, tudo isso que está aí na tela? Depois do igual, eu vou escrever soma. Tá vendo que quando eu escrevi soma, ele já trouxe um negócio diferente aqui para mim, ó.
as opções de soma, tá vendo? Soma quad, somar produto, soma, se soma. Tem um monte de variantes de soma aí, né? Sendo a soma simples em um intervalo, tá? Ó, soma todos os números em intervalo de células, ou seja, eu vou especificar dentro dessa função que eu quero somar todos esses valores. De que forma eu faria isso nesse caso? Depois que eu escrevi a palavra reservada, no caso, se eu escrever soma depois de um igual, o Excel entende que você quer fazer uma soma, perfeito? Vou colocar o parênteses, e aí eu vou com o mouse selecionar os dados que eu desejo somar, tá vendo? Eu indiquei aqui, ó, dentro do parênteses da função soma, que eu quero somar todos esses valores, correto? Fecho o parênteses aqui. Eu estou indicando para o Excel. Excel, eu quero que você faça a soma do intervalo de A1 até H10. Tudo que está selecionado aqui, ó. Vou pressionar Enter e ele me traz o resultado desta soma. Vamos considerar aqui que eu utilize a função soma. Não é? Por que geralmente a gente utiliza a função? Porque, claro, a gente vai estar lidando com um volume maior de dados, certo? Aqui sendo 4 dados, e se você me apresentasse desta forma, não está errado. Né? Mais D4, mais D5, mais D6. Só que é muito mais de bom senso você utilizar a função, porque você tem um intervalo contínuo que você deseja somar. Vai com o mouse e seleciona o intervalo. Simples assim, certo? Claro que aqui eu mudar, por exemplo, o arroz tem uma promoção, agora está R$ 9,99. Ah, então vou comprar 5. Tá vendo? Ó, que automaticamente tudo vai mudando em função do que você vai modificando na estrutura. E isso também é uma das coisas que justifica usar Excel. Por quê? Se você tiver que lidar com cálculo recorrente, você tem uma rotina que você tem que ficar na empresa toda vez calculando algo, sabe? Ao invés de ficar fazendo esse cálculo toda vez, configure uma planilha e você só vai mudar os valores, os dados, e ele automaticamente fará a conta para você depois que tiver configurado. Você tem o trabalho uma única vez. Veja que aqui embaixo, nós temos ali no exercício, solicitando que calcule, por exemplo, a média, né, máximo e mínimo também. Se eu tivesse que calcular a média sem uso de função, qual que é o conceito da média? No caso, a média aritmética aí, né? Eu teria que pegar o total e dividir pela quantidade. O total eu teria aqui, ó, 90,15 dividido por 4 itens, eu teria uma média aritmética do valor dessa compra de 22,54. Eu posso usar uma função também. No caso da função média, é a mesma sintaxe da função soma. Veja, eu tenho a função soma, perfeito? Igual soma intervalo. Aqui é a mesma coisa, igual média, abro parênteses, e aí eu vou indicar o intervalo dentro da média. Qual que é o intervalo? Os valores que eu tenho aqui. Olha lá, de D3 até D6. Olha lá, cheguei no 22,54 da mesma forma, tá? Muito melhor assim, né? Aí eu obtenho a média aritmética dessa forma. Portanto, aí a função média escreve-se desta forma. Máximo e mínimo. O que ele quer saber ali? O máximo, o maior valor naquele intervalo. Ali visualmente a gente já consegue identificar, né? Qual que é o maior valor naquele intervalo? 49,95. Qual que é o maior valor dos quatro? Por enquanto esse daqui, certo? E o menor valor é esse daqui, 8,50. Então aqui vai ter que aparecer 49,95, aqui vai aparecer 8,50. Como que eu vou escrever a função máximo? Igual máximo. Não é para escrever máxima, ok? E muito menos maior, porque maior existe, ó, existe uma função maior, ok? Só que tem uma diferença aí de maior para máximo que a gente vai explorar isso mais adiante lá, mas a função máxima é aplicável nesse caso porque o que ele quer saber aqui? Ele quer saber o máximo valor em um intervalo. E também é a mesma sintaxe da função soma. No caso de máximo, eu vou selecionar o intervalo da mesma forma, aperto Enter, e ele me traz o máximo valor. Vamos mudar isso aqui, vamos fazer, eu vou comprar aqui 20 pacotes de feijão, vamos ver, olha lá, pronto. Já passou a ser o 170, tá vendo? Mínimo, igual, mínimo, que não é mínimo, é sempre no masculino, e tampouco menor, porque também existe a função menor, tá? Nesse caso eu vou aplicar mínimo, e pego o intervalo dos valores e obtenho o valor mínimo neste intervalo. Portanto, até então nós vimos o seguinte: as estruturas básicas de fórmulas e funções, não é isso?
algumas formas que podemos escrever aí, no caso da soma, colocando os valores diretamente dentro da fórmula, e a utilização de algumas funções básicas, dentre elas aí a função soma, média, máximo e mínimo. Perfeito? Um exemplo do que eu tinha falado lá, por exemplo, 1, 2, 3, 4,56. Se você quisesse fazer o separador de milhar, igual o que eu falei lá, não pode colocar ponto, né? 1.23456. Eu não posso escrever assim, senão ele não pode entender como número, como texto. Se você quiser demonstrar o valor desta forma, você vai aqui no separador de milhar. Olha lá, separador de milhares. E aí prefira colocar assim para evitar de que, de repente, o Excel entenda que o valor contido na célula seja texto. Ainda que eu tenha digitado assim, e o Excel inteligentemente já associou que fosse número também. Ó. O R-cifrão também evite colocar ele pelo teclado. Sempre recorrer às opções do grupo número para a gente poder trabalhar o formato das células. Por hoje é isso, pessoal. Esse foi mais um vídeo da nossa série sobre Excel aqui no canal. E no próximo vídeo daremos continuidade trazendo exemplificações de uso das funções, bem como uma introdução a gráficos. Conto com você nos próximos vídeos, inscreva-se no canal e até a próxima. Valeu!